Olá! Você sabia que os dias da semana são inspirados nos astros do sistema solar? Domingo é o Sol, segunda é a Lua, terça é Marte, quarta é Mercúrio, quinta é Júpiter, sexta é Vênus e sábado é Saturno. Essa semana de 7 dias foi criada pelos babilônicos e mostra a importância dos astros ao nosso redor na determinação das atividades cotidianas para os seres humanos. Oi, meu nome é Ana Bandeira e esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre o sistema solar. Astros e gatos. O sistema solar é constituído pelo Sol e os corpos que os orbitam, como os planetas, os asteroides e as luas. O sistema solar tem 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ou Minha Avó Tem Muitas Joias, que só usa Lua. Os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas chamados terrosos ou telúricos, ou seja, eles possuem superfícies sólidas, que quer dizer que se você conseguisse chegar até Mercúrio, por exemplo, você poderia andar no planeta. Já os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas gasosos, ou jovianos, ou seja, eles não têm um chão, porque eles são feitos majoritariamente de hidrogênio e hélio, e todos eles possuem anéis. Urano e Netuno também em alguns lugares são referidos como gigantes gelados, mas não é uma das nomenclaturas mais comuns. Os planetas são chamados planetas porque em grego planeta quer dizer estrela errante, ou seja, são objetos vistos como estrelas para nós, mas que apresentam movimentos particulares. Isso porque eles estão muito próximos de nós quando comparados às estrelas, que não o Sol. Começando a detalhar um pouco os planetas, Mercúrio é o primeiro, o mais próximo, e ele recebe esse nome porque se refere a Hermes, mensageiro super veloz dos deuses, que é uma referência ao rápido movimento de Mercúrio no céu, já que a sua translação, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta inteira ao redor do Sol, é de só 88 dias. Isso é, Mercúrio circula o Sol em menos de 3 meses, o que é bem rápido, vocês vão ver pelos outros planetas. É o planeta com a maior amplitude térmica. Enquanto o lado virado para o Sol pode atingir mais de 400 graus, o lado que está na sombra pode atingir menos 200 graus. Isso acontece porque o planeta não tem atmosfera, que é a principal responsável por guardar e distribuir o calor em planetas como a Terra, por exemplo, o que torna o dia em Mercúrio mortalmente quente e a noite mortalmente fria, em um efeito parecido com a falta de umidade dos desertos, só que levado para outro patamar. Além disso, Mercúrio é o planeta com o eixo de rotação menos inclinado em relação ao eixo de translação. Por exemplo, a Terra tem 23,5 graus, Mercúrio é o menos inclinado. E também é o menor em diâmetro, ou seja, em tamanho, e em massa. Ele é o que tem a órbita mais achatada. Portanto, ele é o que tem a maior excentricidade de órbita. O segundo planeta é Vênus, e ele recebe esse nome porque ele é uma referência a Afrodite, a deusa da beleza. Vênus é o planeta mais próximo da Terra, então ele frequentemente pode ser visto como a estrela mais brilhante do céu noturno, ou a estrela d'alva, que é associado com a beleza e assim homenageando o planeta com Afrodite. Vênus é o planeta irmão da Terra que deu errado. Por que essa denominação? Porque ele tem praticamente o mesmo tamanho que a Terra, é o planeta mais próximo da Terra, eles são bem próximos comparado com os outros planetas, mas o efeito estufa de Vênus, que é causado pela atmosfera riquíssima em dióxido de carbono e enxofre, isso torna o efeito estufa de Vênus muito, muito, muito intenso, tornando assim Vênus o planeta mais quente do sistema solar. Os movimentos de Vênus são peculiares por 2 motivos. Primeiro é que ele gira no sentido horário, que é o oposto aos demais planetas que giram no sentido anti-horário. Provavelmente isso aconteceu pelo choque de algum asteroide ou de algum outro planeta. E o segundo é o seu período de rotação, de 243 dias, que é maior do que o de translação, de 225. Ou seja, o ano de Vênus é menor do que o dia de Vênus. A Terra é o terceiro planeta e a sua distância ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, é chamada de unidade astronômica. A Terra é o planeta mais denso, com mais ou menos 5,52 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 5,52 gramas por ml. A sua atmosfera tem a maior parte de gás nitrogênio e gás oxigênio. A superfície é 70% água, apesar de que menos de 0,008% dessa água é adequada para o consumo e disponível. Marte é o quarto e é o queridinho da ficção científica, e ele recebe esse nome em homenagem a Ares, que é o deus da guerra, sendo associado com ele por causa da sua superfície vermelha, que é riquíssima em óxido de ferro. Essa superfície também tem destaque para a maior montanha do sistema solar, que é um vulcão chamado Monte Olimpo. Apesar da sua frequente representação como alternativa para uma vida pós-caos climático, Marte
tem problemas gravíssimos que impedem a vida humana. O primeiro é a sua altíssima amplitude térmica, que é em média menos 23 graus, porque o planeta tem a atmosfera leve, e essa atmosfera foi levada pelos ventos solares, o que leva ao segundo e principal problema, que é o campo magnético ausente de Marte, deixando o planeta completamente vulnerável à radiação do Sol. Assim, caso um astronauta consiga driblar todos os previstos e imprevistos problemas para chegar até Marte, ele muito provavelmente morreria muito rápido de câncer por causa da imensa exposição à radiação. Terceiro problema também envolve a atmosfera de Marte. Não só a falta de oxigênio, mas porque ela é constituída por 95% de gás carbônico e só 3% de nitrogênio. Isso quer dizer que, apesar da gente poder colocar plantas, por exemplo, em Marte para criar oxigênio a partir do CO2, você não tem só o empecilho da água lá, que é praticamente ausente. Mas também esse nitrogênio ele é uma quantidade muito menor que a da Terra, e o ciclo do nitrogênio é fundamental para o desenvolvimento das plantas, porque o nitrogênio é um dos principais componentes das proteínas. Assim, Marte acaba sendo um sonho muito distante para nós, não só fisicamente, mas tecnologicamente também. Júpiter é o quinto planeta, e ele é baseado em homenagem a Zeus, o deus dos deuses, que não é para pouco, porque Júpiter é o maior planeta do sistema solar. O raio de Júpiter é mais de 11 vezes o raio da Terra, e o volume de Júpiter é mais de 1.300 vezes o volume da Terra. A massa é mais de 320. Mas como você pode perceber, existe uma disparidade. Você aumenta 1.300 vezes o volume, mas só 320 de massa. Isso torna Júpiter bem menos denso que a Terra, o que faz sentido, principalmente porque no começo eu mencionei que ele é um dos planetas gasosos, e ele é constituído majoritariamente de hidrogênio e hélio, sendo algo como uma estrela fracassada. Assim, a sua gravidade superficial é de 2,64 vezes a da Terra, porque mesmo sendo feito só de gases, a massa dele ainda é muito gigantesca. Por exemplo, a minha massa na Terra é de 65 kg, pesando 650 newtons na Terra. Em Júpiter, a minha massa ainda é a mesma. Mas, em Júpiter, eu peso 1.720 newtons, mais ou menos. Assim, uma balança da Terra marcaria alguma coisa como 172 quilos. Júpiter tem o menor período de rotação, de todo o sistema solar, um dia nele, durando só 9 horas e 48 minutos. As linhas coloridas que se observam na superfície do planeta são nuvens de água e amônia que flutuam sobre a atmosfera. Já a grande mancha de Júpiter é um vórtice quase do tamanho da Terra, sendo a maior tempestade do sistema solar, e, misteriosamente, ela está encolhendo. E a gente ainda não tem certeza do porquê. Saturno é uma homenagem a Cronos, o titã do tempo, e pai de Júpiter. O que faz sentido, porque os dois são muito grandes, porque os deuses são muito poderosos, e eles estão um do lado do outro. Os anéis de Saturno foram observados pela primeira vez por Galileu com uma luneta, que descreveu ele como as orelhas do planeta. Os anéis são formados por gelo e poeira, que seria mais ou menos algo como um gelo sujo, ou algo do tipo. Saturno tem características muito próximas do seu vizinho Júpiter, e é o planeta mais distante que a gente consegue enxergar a olho nu. Também é o menos denso do sistema solar, com 0,7 gramas por centímetro cúbico, lembrando que a Terra é mais de 5,5. Saturno tem auroras muito, muito, muito bonitas mesmo nos polos. E elas são causadas por uma combinação entre o vento solar e a velocidade rápida de rotação do planeta, que é de 10 horas e 12 minutos. E, apesar dessa rotação ser bem rápida, lembrando com o ano de Mercúrio, que é de 88 dias, Saturno tem um ano de quase 30 anos terrestres. Já Urano homenageia o deus grego Urano. É inclusive o único nome que é de fato grego, enquanto os outros são a versão romana dos deuses. Por exemplo, Vênus é a versão romana da deusa Afrodite. Porém, Urano não é a versão romana do deus grego, e sim é o próprio deus grego. Urano era a personificação do céu, o que justifica a nomenclatura, porque o planeta é um tom de azul que se chama azul-céu. Ele foi o primeiro planeta a ser observado apenas com um telescópio, porque ele está a mais de 20 unidades astronômicas do Sol, ou seja, 20 vezes a distância que a Terra está do Sol. Os anéis são verticais, e o planeta tem uma inclinação de mais de 90 graus do seu eixo. Isso é, se o plano da translação for horizontal, Urano roda na vertical. Então é algo mais ou menos assim. Ele possui gelo, uma pressão atmosférica altíssima, com fortes tempestades, podendo ter até chuva de diamantes de tão alta pressão atmosférica em Urano. Já Netuno, que é o último, é uma homenagem ao deus Poseidon, deus das águas, o que também é justificável porque o planeta é azul. Ele é o mais distante do Sol e ele foi descoberto por oscilações na órbita de Urano, causadas pela influência gravitacional do seu vizinho tão gelado quanto.
Diferentemente de Urano, que ele foi observado, Netuno foi descoberto justamente por conta dessas oscilações na variação da órbita de Urano, que só poderiam ser causadas pela existência de outro planeta. Netuno possui os ventos mais rápidos do sistema solar e, assim como seu vizinho, também possui uma atmosfera bem turbulenta, o que também pode ocasionar em chuvas de diamantes. Coisa interessante é que, do mesmo jeito que foi descoberto Netuno, também achavam que, por conta das oscilações da órbita de Netuno, deveria existir um nono planeta que eles chamaram de planeta X. Porém, esse planeta nunca foi encontrado, porque, na verdade, as oscilações na órbita de Netuno são causadas por causa da precessão gravitacional. Além da órbita de Netuno, existe o cinturão de asteroides de Kuiper, e, além da órbita de Marte, ou seja, entre Marte e Júpiter, existe outro cinturão de asteroides. Além dos planetas, o Sistema Solar vai contar com os planetas anões também, e essa definição surgiu em 2006, que inclusive é o ano que eu nasci, por conta do rebaixamento de Plutão da categoria de planeta. Isso porque, para um corpo ser considerado planeta, ele deve orbitar o Sol, ser grande o suficiente para ter uma forma mais ou menos esférica e ser o maior corpo celeste em sua órbita. Plutão peca no último, porque ele meio que compartilha trechos de sua órbita com Netuno, que é maior que ele, inclusive. Os planetas anão do Sistema Solar são Plutão, Ceres, Eris, Haumea, que eu não sei como é que fala direito, eu falo Haumea, sempre falei Haumea, e Makemake, sendo Ceres o único do Sistema Solar interior, ou seja, que está para dentro da órbita de Netuno. Ceres também foi o primeiro asteroide a ser descoberto. Ambos os planetas e os planetas anões têm satélites naturais ou luas com L minúsculo, porque lua com L maiúsculo é a lua da Terra. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma lua, a Terra tem uma, nossa lua com L maiúsculo. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos, que são os nomes de, se não me engano, 2 demônios da mitologia grega, ou um negócio assim. Júpiter tem 95, inclusive as famosas luas galileanas, que são Io, Europa, Ganímedes, que é inclusive a maior lua do Sistema Solar, e Calisto, que foram vistas por Galileu. Saturno tem 145 luas, é o planeta que mais tem luas, e dá-se destaque, inclusive, a Titã, que é a segunda maior lua do Sistema Solar e que possui líquidos estáveis, geologia e atmosfera bem parecidas com a da Terra. Mas as suas temperaturas são de menos 150 graus, o que inviabiliza completamente viver em Titã com as tecnologias atuais. Urano tem 27 luas e Netuno tem 14. Além dos astros que eu mencionei, os cometas também giram ao redor do Sol. Eles têm órbitas extremamente achatadas, são feitos de gelo e poeira e só podem ser vistos quando se aproximam do Sol, a cauda sempre oposta ao lugar do Sol. Eles são remanescentes da formação do Sistema Solar, acreditando-se que têm origem na nuvem de Oort. Quanto à origem do Sistema Solar, a hipótese mais aceita atualmente é a chamada hipótese nebular, que foi sugerida pelo Kant lá atrás e que foi desenvolvida por Laplace, na qual uma nebulosa, ou seja, uma nuvem de partículas em rotação, colapsou. Pela conservação do momento, quanto menor a nuvem, maior a velocidade que ela gira, igual aquele experimento famoso no qual você roda com os braços abertos. Quando você fecha os braços, você roda mais rápido. Isso é a conservação do momento. E quando a massa superou a massa de Jeans, ou seja, a massa do colapso da protoestrela, no meio se formou o Sol e nos arredores se formaram os outros astros, como os planetas. Então, é isso. Esse é o Astros e Gatos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.